Fala moçada, professor Joséil na área, vulgo Barba Negra, e hoje a gente vai resolver a prova da UFLA, PAS 1, primeira etapa, do triênio 19-20-21. Eu já resolvi a do 20-21-22, né, que está inclusive no canal, é só você assistir a aula anterior. Hoje a gente vai fazer a prova de um ano antes, né? Essa prova de 2020 foi aplicada em 2019 e essa foi aplicada em 2018. Pessoal que está no terceiro ano, não perca essa aula, que você já se prepara melhor para essa prova que vai ser o conteúdo de primeira etapa. Bora lá pro quadro? Então, galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, ativar o sininho para ajudar o meu canal a crescer. Valeu? Então, eu vou ficar no cantinho aqui, vou diminuir a minha imagem até, e a gente vai resolver as questões dessa prova que foi aplicada em 2018, né, que é o triênio 19-20-21. Então, vamos começar. Então, vamos lá para o cantinho, fica menor. Então, vamos lá, moçada. Questão número 11. No dia 17 de agosto de 2017, o Observatório Virgo detectou o sinal de ondas gravitacionais originárias da colisão de duas estrelas de nêutrons. Durante essa colisão, observou-se e registrou-se a formação de 54 elementos da tabela periódica. Antes dessa colisão, suspeitava-se que a formação desses elementos podia ocorrer em colisões de estrelas de nêutrons. Agora tem certeza. Foram produzidos em aproximadamente 1,5 minuto, 100 vezes, olha, vamos lá, 100 vezes a massa da Terra em ouro, que equivale a... Então, moçada, é uma questão aí de ensino fundamental, né? Deu a massa da Terra, que é isso aqui, falou que produziu 100 vezes isso. Então, o que a gente vai fazer? Você vem cá e multiplica. Quanto que é a massa disso aqui em ouro? É 100 vezes 5972, vírgula, né? Vezes 10 elevado a 24. Ou seja, é só eu multiplicar isso aqui. Então, daria, no caso aqui, em notação científica, seria 5972 vezes 10 elevado a... Olha só, eu já vou pegar esse 100 aqui e somar, 26. Só que você vai observar que não tem essa alternativa. Tem 5,972 vezes 10 a 25. Não é essa a resposta. E as outras alternativas não estão em notação científica. Então, o que a gente faz? Escreve do jeito que está ali. Então, a próxima opção, você anda uma casa aqui, fica 59,72 vezes 10. Aí, o 26 aqui passa para 25. Então, é uma questão extremamente simples. Letra B, alternativa correta. Questão número 12. O princípio de Arquimedes estabelece uma relação entre o empuxo, a aceleração da gravidade, volume de um objeto imerso, total ou parcialmente, e a densidade do fluido. Em unidade do sistema internacional, SI, é correto expressar essa relação como? Então, veja, o princípio de Arquimedes tem uma relação entre o empuxo, a aceleração da gravidade, volume de um objeto total e a densidade. A gente sabe que a equação do empuxo, aqui, ó, ela é dada por, ele está falando densidade vezes o volume vezes a gravidade, né? Ou você pode colocar na ordem que ele falou ali, ó. Olha só, ele colocou aceleração da gravidade, G, volume, certo? E densidade. Aí ele quer saber o seguinte, eu posso expressar isso aí como? Então a gente sabe que o lado de cá, empuxo, é uma medida de força. Eu vou colocar agora aqui, ó, vou colocar de vermelho só as unidades, só para diferenciar. Então aqui seria Newton, certo? A gravidade é metro por segundo ao quadrado, o volume é metro cúbico, a densidade é quilograma por metro cúbico. Como você pode notar, aparece de um lado metro cúbico e Newton em todas as alternativas. Então, o que eu vou fazer? Vou analisar o seguinte, quem que está assim nessa posição aqui, ó, Newton vai ficar aqui. E esse metro cúbico tem que ficar aqui também. Então, o que eu farei para simplificar essas coisas aí? Eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo, vai ficar assim, ó.
Como lá do outro lado está dividindo o Newton pelo resto, eu vou passar todo mundo para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, Newton dividido por. Vai dividir por isso aqui, ó. Metro vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado vezes metro cúbico. Isso tudo aqui é igual a metro cúbico. Aí a gente dá uma ajustada ali, né? Então, o que vai sobrar aqui? O que eu vou simplificar? Vai ficar assim, Newton dividido por... Olha, esse metro aqui vai simplificar com esse cúbico. Então, vai ficar, em cima vai ficar só quilograma. Quilograma, aqui eu vou colocar um parênteses para ficar igual, né? Dividido por... Aí embaixo aqui ficou segundo ao quadrado, né? E metro ao quadrado. Na ordem ali ficou assim, ó, metro quadrado, segundo ao quadrado. Isso aqui tudo é metro cúbico. Então, a alternativa correta, olha, quilograma, letra D, né? Quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. Então, questão 12, letra D. Quando a gente estuda lá a unidade de medida, a gente nunca valoriza tanto, né? Então, tá aí. Questão número 13. Um grupo de 3 estudantes de um laboratório de física queria entender o comportamento do espaço em função do tempo, no caso da queda livre dos objetos. Para isso, os 3 estudantes subiram a andares diferentes de um prédio e cada um soltou do repouso uma esfera que levou um tempo de 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos para chegar ao chão. Considerando que o G é 10, desprezando o atrito do ar durante a queda, é correto afirmar que... Então, se a gente pegar uma referência aqui, ó, olha só, imagina que eu tenho essa referência, vou colocar aqui embaixo. Um objeto vai cair daqui, o outro daqui e o outro daqui. Eu não sei qual a altura inicialmente, certo? Só que eu sei que cada um deles gastou 1 segundo a mais. Ó. Então, quer dizer que se a gente soltar esse objeto aqui, ó, esse e esse, eu tenho aqui, ó, 1 segundo... Esse aqui gastou 2 segundos e esse aqui gastou 3 segundos, certo? Agora, como que eu calculo a altura desse objeto? Uso a equação de queda livre. Ó. H é 1/2 de gt quadrado. Então, por exemplo, o H1, que seria o primeiro aqui, né? Esse aqui, ó, seria esse. Olha só, esse aqui é o meu H1. Seria quanto? Vai ser 1/2 vezes o G, que é 10, o T quadrado, que é 1. Então, quer dizer que H1, ele está caindo de 10 dividido por 2, ele está caindo de 5 metros. Então, a gente já sabe que a primeira distância é 5 metros, mas todas elas são 5 metros, né? Como a gente tem tempo para fazer essa prova, dá para fazer o cálculo de todas. Aí, por exemplo, eu vou calcular aqui, ó, quanto que vale o H2. Eu já sei o seguinte, a altura é proporcional ao quadrado do tempo. Então, quer dizer que se eu gastei 2 vezes mais tempo, eu vou percorrer 4 vezes mais. Então, quer dizer que eu já sei que é 20, por exemplo. Mas vamos fazer a conta aqui. Ó. Vai ficar 1/2 de gt quadrado. Aí eu vou usar o tempo do segundo. Então, vai ficar assim, H2 é igual a 1/2 de g, que é 10, né? 10, 2 ao quadrado. Certo? Só efetuar essa conta aqui agora. Vai ficar assim, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. Dividido por 2, 20 metros. Então, você já achou a resposta sem fazer a terceira distância, né? Então, você achou que é a letra C. Ó. Mas para achar a terceira distância, é só você aplicar a equação de novo, né? Deixa eu chegar para cá só para aplicar. Olha só. Você vem cá e faz a conta com 3 segundos. Ó. H3 é igual a 1/2 de gt quadrado. Então, o H3 vai ser 1/2 vezes 10 vezes o 3 ao quadrado. Então, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45 metros. Então, encontramos aí as 3 distâncias, 5, 20 e 45. Então, resposta correta, letra C. Você poderia ter achado só a primeira, né? E feito essa proporção lá, né? Que a altura é proporcional ao quadrado do tempo. A 14 diz assim:
A figura representa um carrinho em repouso no ponto P. Então aqui em cima ele está com a velocidade VP 0, né? Repouso. Prestes a iniciar uma queda em um percurso de uma montanha-russa. Considere a altura e a energia potencial no ponto. Eu acho que isso aqui ó, esse Ozinho estranho que colocou aqui, 0. Ele falou que aqui, nesse ponto, a energia potencial é 0. Desprezando-se os atritos, então não tem atrito, é um sistema conservativo. Então a gente está trabalhando com sistema conservativo. Um sistema conservativo quer dizer que a energia mecânica se conserva, certo? Então vamos lá. Desprezando os atritos na superfície de contato do carrinho com o trilho e considerando sobre a trajetória descrita pelo carrinho os pontos P, esse aqui, Q, R e S, é correto afirmar que a gente vai pensar no seguinte, ó, a energia potencial máxima ela ocorre lá no ponto P, né, que é a energia que está associada à altura, né, que seria mgh do ponto P. A energia cinética máxima, que está relacionada à velocidade, ela está lá embaixo, ó, mv quadrado sobre 2, mv quadrado sobre 2, que isso aqui, olha, esse cara está no ponto P e esse cara aqui está no ponto Q, que é o ponto mais baixo. Né? Então, diz assim na letra A, a energia cinética do carrinho é mínima em R? Não, em R ele tem as duas. Em R ele tem tanto energia potencial quanto cinética. Em S também, tá? A energia potencial do carrinho é mínima em P? Não, em P é máxima. A energia potencial do carrinho é máxima em S? Também não. Em SR ele tem as duas energias. Sobrou a letra D. A energia cinética do carrinho é máxima em Q? Sim, né? Foi o que a gente diz. No ponto mais baixo, a energia cinética é máxima. É uma conservação de energia. Energia potencial no ponto mais alto, cinética no mais baixo e tem as duas em qualquer ponto intermediário ali. Questão 15. Observe a figura abaixo. Partindo do repouso, um garoto puxa uma corda que está amarrada a um barco vazio, certo? Então quer dizer que partindo do repouso, eu sei que esse problema aqui vai falar sobre algo de quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento inicial era 0, certo? Então no final também tem que ser, vamos ver. Está amarrado a um barco vazio, V. Ele chamou de V e P. Considere que o barco vazio V tenha 1/3 da massa do barco P. Então se eu chamar esse cara aqui, ó, vou chamar assim que fica mais fácil, olha. Se eu falar que esse cara aqui tem massa M, esse aqui tem massa 3M, certo? Formando um conjunto, aí eu evito a fração. Considere os efeitos de forças externas nulas em todo o processo. Se eu tenho forças externas nulas, o que a gente pode concluir? Olha só, se as forças externas aqui ó, são nulas, isso implica que a variação da quantidade de movimento também é. Isso quer dizer que a quantidade de movimento que eu tenho no começo, eu tenho no final. Aí diz assim, é correto afirmar que após o garoto puxar a corda, o módulo da velocidade dos barcos, V e P, será igual. Não, né? Olha só, quando ele puxar a corda, este barco vem para cá, que eu vou chamar de velocidade VV, né? Chamou de V, que é bicho ali. E vou ter uma velocidade para cá, que vai ser uma velocidade VP. Eu já sei o seguinte, é sempre assim, quando eu tenho equações lineares, olha, isso é direto ou inversamente proporcional. Mas aqui, como a massa é 3 vezes maior, a velocidade tem que ser 3 vezes menor. Então, como que eu poderia resolver esse problema? Eu poderia fazer assim, a quantidade de movimento no final tem que ser igual à quantidade de movimento no início, que é 0. Então, eu tenho assim, ó, quantidade de movimento do barco vazio, massa vezes velocidade VV, que eu chamei, mais o barco com o moleque, 3m, vezes a velocidade P. Isso aqui tudo tem que dar 0, né? Que no começo os dois estavam em repouso. Beleza. Aí é só você simplificar essas massas aqui, ó, que você chega à conclusão que a velocidade VP ela é igual a 3 vezes a velocidade VV, né? 3 vezes a velocidade VP.
com sinal trocado, porque tem sentidos opostos. Certo? Então, a velocidade do barco vazio, ela vai ser 3 vezes maior. Então, o módulo da velocidade do barco P será o triplo do módulo da velocidade do barco V, não, o contrário, né? O módulo da velocidade do barco vazio V será o triplo do módulo da velocidade do barco P. Tá aqui, ó. Então, letra C. Uma panela contendo água cuja densidade, olha só, a densidade da água já está dada, inclusive no sistema internacional, 1000. Então, é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. É posta sobre uma balança e indica uma massa de 5 quilogramas. Então, você tem 5 quilos de água. 5 quilogramas de água. Então, beleza. Um objeto de massa 2 kg de volume, 0,1, então foi colocado aqui esse objeto, é suspenso por uma corda de massa desprezível. Então, é totalmente submerso na água sobre a balança. Considere que a corda continua tensionada após o objeto ser submerso na água e que este não toca o fundo da panela. Então, a corda está sendo tensionada. Esse objeto tem uma densidade maior. O novo valor indicado na balança será de quanto? Então, por exemplo, se a gente pensar no objeto aqui, ó, as forças que atuariam nele seriam tensão para cima aqui, ó, empuxo, eu não sei o valor, então eu tenho a tensão ou tração, empuxo e o peso do objeto. Quem faz essa força de empuxo é a própria água, certo? Se a água faz essa força de empuxo, quer dizer que eu tenho uma reação nela. Então, nessa água, para medir ali na balança, vai estar o peso de 5 kg, referente a 5 kg, mais esse empuxo. Eu preciso saber quanto é esse empuxo, né? Esse empuxo vai depender exclusivamente do volume do corpo, da densidade da água e do G. Né? Então, quer dizer que a força medida na balança, se você pegar aqui a balança, seria, olha só, se a gente imaginar a balança aqui, ó. Vou desenhar ela aqui, imagina que essa plataforma é a balança. Quais as forças que atuariam nela? Seria, né, uma força trocada aqui, ó. Seria a força que o objeto aqui, os 5 kg, troca uma força normal com ela, que seria igual ao peso daquela água inicial ali. Então, quer dizer que eu teria, né, para baixo aqui. Ou você pode pensar na água também, né? Pensa na água. Vamos pensar na água que é mais fácil. Então, vamos pensar aqui. Isso aqui é a água, ela recebe uma força normal da balança, que é o que a balança mede. Você tem o peso da água, mais o empuxo. Então, agora, é só fazer o seguinte, ó, a força, né, o valor indicado na balança vai ser igual normal, vai ser igual ao peso mais o empuxo, certo? Então, o valor indicado na balança está em quilogramas, eu vou achar isso em newtons, né? Então, vamos lá. A normal aqui vai ser o peso, mg, mais o empuxo, que é dgv. Então, vamos lá e tomar cuidado com isso aqui, porque, olha só, aqui eu vou ter a massa da água vezes a gravidade, mais densidade da água, 1 vezes 10 a terceira, vezes 10, que é o G, vezes o volume do objeto que está submerso, que é isso aqui, 0,001. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3, né? Então, quer dizer que a normal vai ser 50, mais esse cara corta com esse, mais 10. Isso quer dizer que eu vou medir aqui 60 newtons. Então, 60 newtons equivale a uma massa de 6 kg, certo? Então, isso aqui, ó, equivale a uma massa, né? Porque a balança ali está medida em massa, né? Equivale a 6 kg. Certo? Então, letra C. O 17 diz assim, uma bola de borracha de massa 0,1 kg é solta a partir do repouso no ponto 1. Então, aqui em cima, velocidade 1, 0.
e está na altura de 1,8 metros, acima do solo. Após colidir com o solo no ponto 2, a bola sobe a uma altura máxima de 0,8 metros, no ponto 3, certo? Ela bate, ela vai dissipar a energia aqui na forma de calor e vai subir só 0,8. Ela estava a 1,8 e agora sobe só 0,8, no ponto 3. Assume que a energia da bola de borracha só é perdida no momento da colisão. A velocidade máxima atingida pela bola de borracha no ponto 2 e a perda de energia sofrida após a colisão, né? E sua velocidade no ponto 3 são. Então, a velocidade máxima atingida pela bola, você vai fazer conservação de energia de 1 para 2, sem dissipação, antes da colisão. Então, você faz o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui no cantinho. Energia mecânica de 1 tem que ser igual à energia mecânica de 2. Você pode, inclusive, usar equações de cinemática que dá certo, hein? Lá no ponto 1, ele tinha mgh. No ponto 2, ele tinha mv² sobre 2. Vou cortar as massas, aí eu tenho 10 vezes 1,8 é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 10 vezes 1,8, 18, vezes 2, 36. Então, quer dizer que a velocidade lá no ponto 2, aqui, né, seria a velocidade no ponto 2, vale 6 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que ele chega ali. Agora, ela sobe, né, aí pede a segunda coisa, a perda de energia sofrida após a colisão, certo? A velocidade no ponto 3, se ele subiu no máximo aqui, então a velocidade aqui é 0, né? Então, a gente já sabe que é 6, 0. Eu só preciso saber quanto de energia ele perdeu. Como que eu vou fazer isso? A variação de energia mecânica vai ser a energia mecânica do ponto 3 menos a energia mecânica do ponto 1. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, variação da energia mecânica como? No ponto 3, eu tinha mgh3 menos mgh1, certo? Agora é só fazer a continha aqui, ó. Variação da energia mecânica é igual. Deixa eu escrever de branco nessa parte verde aqui, peraí. A variação da energia mecânica vai ser 0,1 vezes G, que é 10, vezes o H, né, no final ali, que ela subiu só 0,8, menos 0,1 vezes 10, vezes 1,8. Então, a variação da energia mecânica vale, olha só, 0,1 vezes 10 é 1. Então, vale 0,8 menos 1,8. Então, quer dizer que dissipou, esse sinal negativo aqui está me falando só que diminuiu, tá? Vai ficar menos 1,0 joule. Então, quer dizer que a velocidade é 6, dissipou 1 joule e a velocidade lá em cima é 0. Então, letra B. Esse foi o 17. Bora para o 18. Em um experimento de física, um bloco de madeira é puxado sobre uma superfície horizontal com uma força F paralela à superfície, como mostra a figura abaixo. Sabendo que esse bloco está se movendo com velocidade para a direita e que a força de atrito é igual ao módulo de F, olha só, hein? Quer dizer que se a força de atrito é igual ao módulo de F, olha só, se ele está falando que Φ tem mesmo módulo que F, eu posso concluir que a força resultante é 0, e isso quer dizer que a minha velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, o meu gráfico só pode ser a letra A, onde a velocidade não varia. Olha só, é uma reta. Então, esse aí foi fácil, hein? Parece que é complicado, mas muito fácil. Olha só, a figura representa um sistema massa-mola estudado na física. Esse sistema é composto por um bloco conectado a duas molas idênticas, conforme a figura. Considere que não existe atrito entre o bloco e a superfície e que no ponto O é a posição de equilíbrio das molas, no ponto 0.
nem esticadas nem comprimidas. Colocando o bloco para oscilar entre as posições menos x0 e mais x0, sinala as alternativas que representam a aceleração do bloco em função da posição x. Então, aqui é aquela situação seguinte: quanto maior a força, maior vai ser a aceleração, né? Então, a gente teria aquele sisteminha assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, suponha o bloco em 3 posições aqui, ó. Essa posição aqui, ele está chamando de menos x0. Aqui de 0 e aqui de mais x0. Acontece o seguinte: quando o objeto está nessa posição onde ele comprime a mola, vai surgir uma força imensa para cá. E essa força, ela tem o seu valor máximo exatamente ali. Certo? Então, aqui eu tenho a minha força elástica máxima. E quando ele está lá do outro lado, ele estica a mola e a mola vai puxar ele de volta. Então, aqui eu também tenho força elástica. Então, a gente só tem força, né, quando tiver ali a mola comprimida ou elongada, certo? Então, nesses casos, a gente tem aceleração. Agora, quando ele passa aqui nesse ponto central, a aceleração dele é 0. Ele tem aceleração máxima nos 2 cantos. Agora, como que vai funcionar essa posição em relação à aceleração? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai ter que colocar que a força elástica, que é igual a Kx, ela tem que ser igual a MA. Então, MA é igual a Kx. Então, quer dizer que a aceleração do sistema depende de Kx e da massa. Então, a massa e o K são constantes. Então, quer dizer que a aceleração é diretamente proporcional ao x, certo? A aceleração sendo diretamente proporcional ao x, quanto maior o x, maior a aceleração. Então, o meu gráfico só pode ser uma reta. Esses 2 caras aqui eu já elimino, porque está curvo. Então, vai ser um dos 2. Aí você olha, no ponto 0, a aceleração é quanto? 0. Então, a aceleração vai estar zerada aqui. Aqui ela não está zerada, ela está aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Olha só, quando está no menos x, ele tem uma aceleração tal. Quando ele está no mais x, mesma coisa. Ele tem aceleração nos 2. Agora, por que está com o sinal invertido? Eu só esqueci de colocar o seguinte, ó. Ele considerou menos Kx. Se tivesse um gráfico contrário aqui, ia complicar, hein? Então, aqui a aceleração é menos Kx sobre a massa. Então, você tem só esse pequeno detalhe, né? Mas como não tem alternativa de um gráfico ao contrário, né, simétrico a esse, não dava para errar, certo? Então, concluindo, a aceleração ela é proporcional a menos x, certo? Então, quando eu tenho máximo x, eu tenho máxima aceleração em módulo. Então, letra A. Em uma partida de sinuca, um dos jogadores dá uma tacada na bola 1, de massa m, que vai em direção às bolas 2 e 3, que estão juntas em repouso, com uma velocidade de módulo v, cuja direção e sentido estão representados na figura. Após a colisão, a bola 1 apresenta uma velocidade de módulo. Olha só, a bola 1 ela vai passar para uma velocidade final de módulo 3/4 da velocidade inicial, 3/4 de v, e mantém sua direção e seu sentido, certo? Então, após a colisão ali, eu vou ter essa bolinha aqui, ó, a 1, com uma velocidade, que vamos desenhar aqui embaixo. A bolinha 1 aqui nessa situação, ela vai ter essa velocidade para cá, continua com a velocidade para cá, só que agora essa velocidade, a gente vai chamar de v', ela vale 3/4 de v, depois que colidiu, né? As bolas 2 e 3 apresentam velocidades cujas direções e sentidos são representados na figura, 60 graus ali, né? Aí a questão é, estou na frente da câmera, desprezando-se os atritos e considerando que cada uma das bolas 2 e 3 tem massa m sobre 2, essa bola aqui tinha massa m. Agora essa aqui é m sobre 2 e m sobre 2. O valor final dos módulos das velocidades das bolas 2 e 3 será, então, a gente vai ter que considerar a conservação assim, ó. A quantidade de movimento no começo é essa, e no final eu tinha assim, ó, quantidade de movimento da bola 1, e eu tenho duas quantidades de movimento aqui, ó.
eu tenho a quantidade, que são iguais, né? Porque o ângulo ali é igual, eu tenho a quantidade de movimento da bola 2 em x e a quantidade de movimento da bola 3 em x. Então eu vou fazer isso, a conservação da quantidade de movimento. Eu tenho que a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. O que eu tinha no início? No início eu tinha m vezes v, certo? Que é a quantidade de movimento da bolinha 1 no começo. E no final? No final tinha as 3. Então vai ser assim, ó. No final eu tenho m vezes, aí falou que fica com 3/4 de v, mais a quantidade de movimento das esferinhas ali. Deixa eu chegar para cá. A quantidade de movimento dessas bolinhas aqui, ó, 2 e 3, né, como eu tenho um ângulo de 60, olha só, eu vou fazer a decomposição. O que eu estou fazendo? Tô fazendo isso aqui, ó. Eu tenho uma velocidade para cá e uma para cá. Então, isso aqui seria a quantidade de movimento em y e essa aqui é a quantidade de movimento em x, que seria o quê? A quantidade de movimento dessa bolinha 2 vezes o cosseno de 60. Então, eu vou usar isso na velocidade. Vai ficar assim, ó. Aí vai ficar m sobre 2, que é a massa das bolinhas, né, da primeira, m sobre 2, vezes a velocidade que ela vai adquirir, que eu não sei, vou chamar de vzinho, aqui, vzinho, vezes cosseno de 60, mais a mesma coisa para a outra, ó, mais, deixa eu chegar para cá, mais m sobre 2 vezes v cosseno de 60. Eu vou cortar essa massa com essa massa, com essa massa, com essa massa, certo? Aí vai ficar assim, ó, v é igual a 3/4 de v, aí que vai ficar assim, ó, mais cosseno de 60 é igual a 130. Então fica vzinho sobre mais, vezes meio, mais vzinho, aqui eu tenho massa sobre 2, não esqueci dela. Esse meio aqui é do cosseno. Vzinho sobre 2 vezes meio. Eu vou isolar o vzinho. Então vai ficar assim, ó, v menos 3/4 de v é igual, olha só, fica assim, ó, v sobre 4 mais v sobre 4. Né? Eu quero saber quanto que vale esse vzinho. Então, vai ficar assim, você faz do lado de cá o mínimo, fica 4v menos 3v, e de cá você soma, vai ficar o quê? 4, vai ficar v mais v, 2v. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4v, vai ficar v sobre 4, é igual a v sobre 2. Então, quer dizer que multiplicando aqui, eu vou ter 2 vezes v dividido por 4. Então, quer dizer que a velocidade aqui, ó, vai ser v sobre 2. Então, cada uma delas tem v sobre 2. Então, quer dizer que eu tenho resposta letra D. Tá aí, moçada, né? Qualquer coisa vocês voltem aí, assistem. Posso até dar uma diminuída aqui, ó, para aparecer a resolução toda. E é o seguinte, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Minha câmera tá meio torta aqui, tá parecendo que eu sou doido, mas não tô não, porque a câmera tá aqui e eu tô escrevendo aqui. Certo, galera? Até a próxima. Fui.